Olá! Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar uma receita deliciosa, bombom de tâmaras. Só que eu vou te ensinar 5 opções de recheios deliciosos. Aí você prova aí, coloca aqui nos comentários qual foi a opção de recheio que você mais gostou. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar quais foram os meus 2 sabores preferidos. Para fazer essa receita, eu utilizei aquelas tâmaras jumbo, são aquelas maiores que têm a semente. Para que os bombons não tenham alta quantidade de açúcar, já que a tâmara já é uma fruta que tem alta quantidade de carboidrato, eu utilizei um chocolate com alto teor de cacau, sem leite e sem açúcar. Mas você pode utilizar o chocolate da sua preferência. Lembrando que eu vou deixar aqui no descritivo para você toda a informação nutricional de cada versão de bombom para você saber qual é a versão que mais encaixa na sua dieta. E aí, vamos pro passo a passo da receita? Super fácil de fazer. Você vai amar essa receita, tenho certeza. Vamos pro vídeo? Rodou! Ei, gente! Hoje nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um bombom, na verdade 5 opções de sabores de um bombom delicioso de tâmaras. Eu comprei essas tâmaras jumbo, elas são maiores e ela vem com semente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui com a faca, de preferência uma faca de serrinha. A gente abre e a gente vê a sementinha lá dentro, ó. Tá vendo? Na hora de comprar, tenta ver tâmaras, principalmente se for a granel, tâmaras maiores, porque aí cabe mais recheio, né? Fica fácil de rechear. A vantagem desse docinho é que realmente ele mata a vontade de comer doce e ao mesmo tempo a gente não está colocando açúcar de adição. A gente está usando o doce da fruta concentrado. As tâmaras são ricas em carboidratos, mas a gente vai evitar de adicionar açúcar nesse docinho. A gente vai utilizar apenas o doce natural das tâmaras. Prontinho, agora nós vamos rechear. A primeira opção de recheio que eu vou mostrar para vocês é o morango, uma fruta de baixo carboidrato, baixa caloria. Então eu vou equilibrar o azedinho do morango, a baixa caloria do morango, baixo em carboidratos, com maior quantidade de açúcar, de carboidratos da tâmara. Então a gente tem que fazer caber esse morango, tá vendo? Por isso que eu cortei ele ao meio. Então se o morango estiver muito grande, vocês cortem ele para ele caber lá dentro, ó. Então recheio com morango, pego uma tâmara maior, a gente consegue cobrir esse morango, tá vendo? Então o ideal, se o morango estiver muito grande, corta ele ao meio, pegue tâmaras maiores. A segunda opção de recheio que eu vou mostrar para vocês é a castanha, que cabe certinho dentro da tâmara, dá uma crocância, dá pra fechar melhor, tá vendo? A gente coloca lá a castanha inteira. A gente equilibra a castanha pobre em carboidratos com maior quantidade de açúcar da tâmara. A terceira opção já é mais rica em carboidratos, que é a tâmara com damasco seco. Também é uma combinação deliciosa, porque o damasco ele é meio azedinho. Ok, a gente já tem aqui tâmaras com damasco, tâmaras com castanha e tâmaras com morango. A quarta opção que eu vou passar para vocês é rechear a tâmara com nozes. Então aqui poderia ser uma noz inteira, mas a minha está quebradinha, então eu estou colocando aqui pedacinhos. Tem baixo teor de carboidratos, a gente equilibra. E a última opção que eu vou passar para vocês é rechear com pasta de amendoim sem açúcar. Eu estou utilizando essa marca aqui. Ela é uma pasta de amendoim integral, sem açúcar. A gente confere lá no rótulo, na lista de ingredientes, apenas amendoim torrado. Pegar uma colherzinha, meia colher de chá de pasta de amendoim. Talvez dê até menos que isso. E vou rechear. Pasta de amendoim também sem açúcar é pobre em carboidratos. Daria para comer só assim. Já fica uma delícia a combinação da tâmara com esses recheios. Mas eu vou colocar o chocolate. E o chocolate que eu vou utilizar é esse daqui, da marca Java. Esse é 85% cacau e ele é adoçado com xilitol. Ele não tem leite, então ele é excelente também para quem é alérgico. Ele não contém leite, lactose, soja ou glúten. Então é bem interessante para quem não pode com leite e derivados. Agora eu vou derreter 40 gramas desse chocolate com um pouquinho de óleo de coco, só para ficar mais fácil de banhar os bombons. O óleo de coco deixa o chocolate mais líquido, na hora de banhar fica mais fácil. Agora eu vou levar para o micro-ondas. Eu gosto de ter uma folha de papel manteiga, porque aí os bombons não grudam muito. Vocês podem manter esse docinho na geladeira
E aí, quando bater aquela vontade de docinho, vocês têm uma opção saudável. Apenas o docinho com morango é que tem uma durabilidade menor. Os outros doces duram bastante tempo. Essa é uma receita saudável que agrada as crianças e agrada toda a família. Vocês já conhecem o meu e-book 50 receitas que agradam o paladar das crianças? Você pode levar o seu filho para a cozinha e aumentar o interesse dele pelos alimentos saudáveis. Eu deixo todos os meus e-books no descritivo, incluindo meu último lançamento, Show Diabetes. São 50 receitas para controlar a sua glicemia. Agora a gente vai levar para a geladeira por uns 5, 10 minutinhos para resfriar. Eu volto para mostrar para vocês. Eu fiquei de falar pra vocês qual foi a versão dos bombons que eu mais gostei. Na verdade foram duas. Eu amei a versão com morango. Eu acho que o azedinho com o amargo do cacau e o doce intenso das tâmaras super combinam. E também amei o bombom de tâmaras com a castanha do Pará. Simplesmente maravilhosa combinação. Na verdade, todos são maravilhosos. Fica até difícil de escolher. Façam e deixe aqui nos comentários qual foi o bombom, qual foi a versão que você mais gostou. Fui!